Steve Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955, em San Francisco, Califórnia. Seus pais biológicos, Joanne Schiebel e Abdul Fattah Jandali, eram estudantes universitários e, devido à pressão de suas famílias, decidiram dar Steve para a adoção. O pequeno Steve foi adotado por Clara e Paul Jobs, um casal de classe média em Mountain View, no Vale do Silício. Jobs sempre se orgulhou de suas raízes humildes e foi o apoio de seus pais adotivos, especialmente de Paul, que teve uma grande influência em sua vida. Paul Jobs era mecânico e, desde cedo, transmitiu ao filho a paixão por montar e desmontar aparelhos eletrônicos. Steve passava horas no laboratório de seu pai, desenvolvendo um fascínio por tecnologia e engenharia. Jobs frequentou a Reed College por um breve período, mas logo abandonou os estudos. Sua busca por conhecimento era tão grande que ele decidiu não seguir o caminho tradicional. Ele estava em busca de algo maior e, para isso, precisava explorar as possibilidades que o mundo lhe oferecia. Em 1976, Steve Jobs fundou a Apple com seu amigo Steve Wozniak, em uma garagem. O lançamento do Apple I e do Apple II, em 1977, foi um marco para a indústria de computadores. Mas foi com o lançamento do Macintosh, em 1984, que Jobs realmente inovou, oferecendo um computador pessoal acessível ao grande público, com interface gráfica. Mas o que realmente fez Steve Jobs se destacar foi a forma como ele abordava seus projetos. Ele não estava interessado apenas em criar um produto que fosse funcional. Ele queria criar uma experiência. Como disse em seu próprio livro, Walter Isaacson relata que Jobs dizia, abre aspas, "A qualidade de um produto não é algo que você pode simplesmente pedir aos engenheiros para adicionar ao longo do caminho. O design não é só como o produto se parece, mas como ele funciona." Fecha aspas. Essa obsessão pela perfeição se tornou uma característica central de sua personalidade e de sua liderança. Steve estava disposto a pagar o preço de ser difícil, de ser exigente, porque acreditava que, assim, estava criando algo único. Como bem explica Charles Duhigg em seu livro, abre aspas, "As empresas que criam hábitos bem-sucedidos frequentemente são aquelas que encontram maneiras de criar um loop de feedback positivo, onde a experiência de um consumidor se torna uma recompensa intrínseca que fortalece o hábito. A empresa cria uma experiência ou um produto que se adapta ao cliente. Então esse cliente passa a adotar o produto como parte de sua vida, criando uma espiral crescente de satisfação e lealdade." Fecha aspas. Em seus primeiros anos no Vale do Silício, Jobs e Bill Gates tinham um relacionamento um tanto amigável. Gates, na época, estava começando a trabalhar com software para os computadores da Apple. Ele escreveu o primeiro software da Apple, mas sua visão para a indústria era muito diferente de Jobs. Jobs se sentia frustrado, acreditando que Gates havia copiado a ideia do Macintosh para criar o Windows. Isso gerou a famosa rivalidade entre os dois, que se tornaria uma das mais discutidas da história da tecnologia. Gates e Jobs, apesar de rivais, nunca deixaram de se admirar. Jobs, no entanto, acreditava que a Microsoft tinha uma visão mais pragmática sobre o mercado, enquanto a Apple, sob sua liderança, focava mais na criação de uma experiência única. Como é afirmado no livro de Walter Isaacson, abre aspas, "Nós estamos aqui para criar uma experiência. E o que estamos criando não é apenas um produto. Estamos criando uma experiência de mudança. Não estamos só vendendo um produto. Estamos oferecendo um produto com alma." Fecha aspas. O resultado da obsessão por perfeição foi o causador da sua saída da Apple em 1985, depois de um confronto com John Sculley, CEO da Apple na época. Após ser afastado da Apple, Jobs fundou a Next, uma empresa de computadores de alta performance,
E também comprou a Pixar, uma pequena empresa de animação digital, que na época estava em dificuldades financeiras. Com sua visão e liderança, ele transformou a Pixar em uma gigante da animação. A Pixar foi responsável por clássicos como Toy Story e Procurando Nemo. Quando a Pixar foi comprada pela Disney, em 2006, Jobs recebeu uma grande quantidade de ações da Disney. Em um movimento estratégico, Jobs se tornou o maior acionista individual da Disney e foi nomeado para seu conselho. A visão de Jobs e sua capacidade de entender o potencial de empresas como a Pixar estão em sintonia com as lições de Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que ensina a importância de reconhecer oportunidades e tomar decisões ousadas que podem gerar retornos financeiros. Abre aspas. As pessoas ricas se concentram em oportunidades, enquanto as pessoas pobres se concentram em obstáculos. Fecha aspas. A aquisição da Next pela Apple, em 1996, trouxe Jobs de volta à empresa que ele havia fundado. Foi nesse retorno que Jobs começou a revolucionar ainda mais o setor de tecnologia. Ele liderou o desenvolvimento de produtos que se tornaram verdadeiros marcos: o iPod, o iPhone e o iPad. Em 2007, o lançamento do iPhone foi um divisor de águas, não apenas para a Apple, mas para toda a indústria de telefonia móvel. O iPhone foi o primeiro smartphone a combinar design, funcionalidade e facilidade de uso em uma única experiência. Jobs sabia que a Apple precisava criar algo não apenas funcional, mas desejável. Durante o desenvolvimento do primeiro iPhone, Jobs se envolveu até nos menores detalhes, mostrando a obsessão por criar algo que fosse não só funcional, mas desejável. Ele se preocupava com cada aspecto, desde o design da interface até a experiência do usuário. Esse nível de perfeccionismo era levado ao extremo. Há uma história famosa contada por Amit Choudhary, de que durante a fase de protótipos, Jobs jogou um aparelho na água para provar seu ponto de que o design precisava ser perfeito em todos os aspectos. Ele não estava disposto a lançar nada abaixo do que ele acreditava ser o melhor. Abre aspas. Quando os engenheiros que trabalhavam no primeiro iPod completaram o protótipo inicial, eles apresentaram o trabalho a Steve Jobs para ser aprovado. Jobs manuseou o dispositivo, observou-o atentamente, sentiu seu peso e imediatamente o rejeitou. Era grande demais. Os engenheiros explicaram que tiveram de reinventar a invenção para criar um iPod e que era simplesmente impossível torná-lo menor. Jobs permaneceu quieto por um momento. Ele, então, levantou-se, andou até um aquário e jogou o iPod nele. Quando o dispositivo chegou ao fundo, bolhas subiram à superfície. Aquelas são bolhas de ar, ele disparou. Isso significa que há espaço lá. Façam-no menor. Fecha aspas. A frase de Jobs sobre a qualidade do produto ressoa com a filosofia de Duhigg, no livro O Poder do Hábito, onde ele afirma que a consistência e o perfeccionismo são fundamentais para a criação de hábitos que se tornam produtivos e impactantes. Abre aspas. A repetição cria hábitos que podem ser fundamentais para o sucesso de uma ideia ou produto. Fecha aspas. Com a criação do iPhone, Jobs conseguiu transformar não apenas a Apple, mas a própria indústria de telefonia móvel. Ele sabia que precisava criar algo mais do que um simples telefone. O iPhone tornou-se uma revolução no mercado, combinando design sofisticado com funcionalidades inéditas para os consumidores. Como é dito no livro de Walter Isaacson, abre aspas, a coisa mais importante é não fazer produtos com excesso de funcionalidades. Você tem que entender quando cortar as coisas. Quando você tenta adicionar qualidade demais, você acaba criando um produto que é complicado e caro. Se você pode tirar alguma coisa e ainda fazer algo excelente, então faça isso. Não adicione características apenas porque você pode. Tente eliminar o supérfluo. Fecha aspas.
Steve Jobs também teve uma vida pessoal intensa e marcada por decisões incomuns. Sua relação com Chris Brennan, com quem teve uma filha, Lisa, foi tumultuada, especialmente porque Jobs inicialmente negou ser o pai. Depois, ao longo dos anos, ele se reconectou com Lisa, e ela se tornou uma parte importante de sua vida. Jobs também se destacou por sua busca por um estilo de vida simples e por sua filosofia de vida. Jobs foi alguém que sempre procurou estar em sintonia com o que ele acreditava ser o essencial, muitas vezes deixando de lado as convenções e os padrões sociais para seguir sua própria jornada. Em suas palavras, registradas no livro de Walter Isaacson, abre aspas, seu trabalho vai preencher uma parte significativa da sua vida e a única maneira de se sentir verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que ama, continue procurando. Não se acomode. Como com todas as questões do coração, você saberá quando encontrar. Steve Jobs, no livro de Walter Isaacson, fecha aspas. Em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs faleceu após uma longa batalha contra o câncer pancreático. Sua morte não apenas comoveu o mundo da tecnologia, mas também marcou o fim de uma era. Jobs foi um homem que não apenas criou produtos, mas uma cultura, uma visão e uma maneira de trabalhar que mudaram a forma como as empresas e as pessoas enxergam a tecnologia. Como ele mesmo disse, sua missão não era apenas fazer dinheiro, mas mudar o mundo. E ele conseguiu. Steve Jobs não foi apenas um empresário. Ele foi um visionário que conseguiu entender o que o futuro poderia ser e trouxe isso para o presente. Sua história nos ensina que a paixão pela perfeição, a busca incessante por qualidade e a coragem para desafiar o status quo são elementos fundamentais para qualquer pessoa que queira deixar um legado. Se a história de Steve Jobs te inspirou, não deixe de conferir todos os livros mencionados no vídeo, que estão na descrição. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo